Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos, que Jesus abençoe a todos, todos os lares que estão conectados a nós neste momento. Muito bem, né, pessoal? Espero que estejam ouvindo direitinho, vendo e ouvindo, né? Para a gente começar o nosso estudo, né? Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, tá? Vamos começar, 20 horas já. Vamos fechar os olhos, né? Fazer a nossa prece. Pensando em Jesus, mentalizando o mestre amigo, nos envolvendo com suas energias salutares, com seu amor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, em mais uma noite de estudos, que todos nós possamos compreender os ensinos que André Luiz nos traz, através de Chico Xavier, através dessa obra magnífica que nos esclarece a respeito de como funciona a vida espiritual e a sua relação com a nossa vida material, a ação dos bons espíritos, para nos libertarem das paixões, para nos libertarem das ilusões e seguirmos um caminho de luz, um caminho de amor, de saúde espiritual acima de tudo. Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão conosco. Abençoa todos os lares, todos que estão sendo colocados os nomes na área de texto, todos que estão precisando, tanto na matéria quanto no plano espiritual. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos, para que todos, de boa vontade, todos que necessitem, possam receber a radiância da tua luz. Que os pensamentos sejam clareados, que os sentimentos sejam dulcificados sob o suave toque do conhecimento superior que os Espíritos nos trazem. Muito obrigado por tudo e que a luz do teu amor, Senhor, nos envolva os corações hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente. Sejam bem-vindos. Vamos dar sequência aos estudos, né? A gente faz os estudos todas as noites aqui, de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, né? Pula quarta-feira, porque quarta-feira a gente faz às 9 da manhã, tá? Inclusive amanhã, às 9 horas, a gente tem estudo do livro Céu Azul, né? Então, hoje nós estamos aqui para estudar Os Mensageiros, né? Que é um livro do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Nós vamos agora iniciar o capítulo 14, preparativos, né? Lembrando que o André Luiz, nesse livro, ele está fazendo um curso de aprendizado, né? Um estágio, junto com uma equipe, né? De pessoas que estão sendo treinadas e o instrutor, que é o Aniceto, né? Então, após a palestra que eles ouviram e depois as conversas que eles participaram, né, num ambiente lá educacional, eles foram conversar com o Aniceto, né, para ver a respeito da programação deles de aprendizado, né? E nós vamos pegar daqui então, o comecinho do capítulo 14. É um estudo interativo, todos podem participar, né, perguntar, todos podem acrescentar, a gente vai interagindo aí na área de texto. Então vamos lá, capítulo 14, preparativos. À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os três a serviço nas esferas da crosta. O André Luiz está junto com o Vicente, que é o único médico, assim como o André Luiz, então são dois médicos, né, que fazem parte dessa equipe que o Aniceto está coordenando, né? Então ele tem várias outras pessoas de outras profissões, donas de casa, a maioria é dona de casa. Ele falou a respeito disso já uns capítulos atrás. Tem dois médicos,
acho que um sacerdote, algumas, né? Acho que tinha mais de 10 lá que era dona de casa. As donas de casa estão em grande número aí no estudo, né? E outras pessoas com outro histórico aí de trabalhos, né? Tá? Então, o aniceto, quando ele vem à crosta, quando ele vem à Terra, né? Nesse curso de aprendizado aí que ele está proporcionando, ele vem com aqueles que podem, aqueles da mesma área. Então ele vai vir junto somente com o André Luiz e o Vicente. Né? Os demais não participarão desse momento. Para que haja um maior aprendizado, né? Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Interessante, né? É... O Ailton colocou, como fica o sacerdote que não lida com reencarnação? Então, aqui, Ailton, é simples, assim, porque as pessoas que chegam ali a nosso lar, elas chegam com uma capacidade, ou um mínimo de condição para estar em nosso lar, né? Elas chegam com essa condição para estar ali, vão se adaptando à vida em nosso lar e vão entrando em contato com conhecimentos que muitas vezes não tinha na Terra. Lógico que vai depender ainda da flexibilidade que tenha. Lá no plano espiritual, por exemplo, existem cultos de diversas religiões. Existem igrejas de diversas religiões no plano espiritual. Né? Todo mundo não vira espírita só porque virou espírito, porque desencarnou. Né? As pessoas não viram espírita só porque desencarnaram. Até porque criaram hábitos que não são desfeitos de uma hora para outra. Né? É lógico que os templos lá das demais religiões já assimilaram, obviamente, conceitos novos, né? Diante da realidade da imortalidade, da reencarnação, né? Da lei de causa e efeito e tudo mais, da comunicação dos espíritos. Né? Só que eles vão entrando em contato com essas informações de modo progressivo, como deve ser, né? De modo progressivo. Entendeu? Então, as pessoas que vão indo para esses cultos, e mesmo os sacerdotes, né? Eles vão se adaptando a essas verdades também de forma progressiva. Entendeu? Então, aqueles que têm mais flexibilidade vão avançando mais rapidamente. Aqueles que são um pouco mais rígidos ainda nos conceitos que traziam da Terra, esses demoram um pouco mais, né? Mas não encontram, né? Com boa vontade, não encontram obstáculos intransponíveis, né? A verdade que o Espiritismo traz não é uma verdade dos espíritas, é uma verdade da vida, né? Até nas obras do Allan Kardec a gente vê isso. Aquilo que os espíritos trouxeram são as leis que regulam o universo, a vida material, a vida espiritual, né? Então, não é só para os espíritas, é para todos, né? São verdades universais, né? E com o tempo vão sendo melhor compreendidas, né? Tá? Mas voltando aqui, né? O Telésforo que fez a palestra lá, né? Ele assistiu a palestra do Telésforo, que é um espírito, pelo jeito, de uma elevação muito grande. E depois eles ficaram conversando lá, depois da palestra, né? E pelo jeito o Telésforo, ele tem uma hierarquia ali superior ao Aniceto, né? Então o Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, como se eu tivesse recebido algumas incumbências do Telésforo. Vê que coisa, né? A hierarquia lá, né? E o Aniceto tem uma boa condição. A gente vê no livro aqui que ele é um espírito de uma boa condição evolutiva. Mas o Telésforo é mais do que ele em termos evolutivos, né? Interessante, né? Então o Telésforo deu alguns trabalhos para ele realizar na Terra, né? Só que ele poderia realizar os trabalhos dele e também proporcionar aprendizado
ao André Luiz e ao Vicente, né? Então, já aproveitaria a oportunidade, certo? Vamos lá, né? Fiquei radiante, muitas vezes regressar ao ninho doméstico, tornar a cidade em que desenvolvera a tarefa última, né, ao Rio de Janeiro, e todavia não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal, né? Então, as experiências que André Luiz teve vindo aqui para a Terra não foram tão amplas, né? Porque ele não tinha ainda muito preparo, muita informação, não é? Então agora ele poderia ter mais amplas experiências em contato com os necessitados aqui da Terra mesmo, né? Ou do plano espiritual próximos a nós, né? Então agora ele teria oportunidades mais amplas, né? De quando em vez era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto, né? Quer dizer, quando ele vinha visitar a família dele, né, ele acabava entrando em contato com as pessoas conhecidas dele, conterrâneos dele, que estavam passando por situações difíceis, problemas de vulto, não é? Então, normal, né? Você vai visitar alguém, às vezes você fica sabendo que tal pessoa está muito doente, ou está um pouco perturbada emocionalmente, ou está com, né, alguma dificuldade financeira, alguma, né? Você fica sabendo de dificuldades, né? Então, aqui também o André Luiz vinha visitar a família dele e acabava entrando em contato com certas informações, né, de dificuldades que os seus conhecidos estavam passando, né? Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Quer dizer, ele não se sentia com capacidade de ajudar, com eficiência, né? Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Você vê a importância, né, disso. Faltava técnica espiritual, né? Uma coisa é a gente querer ajudar, outra coisa é a gente saber como ajudar. Então ele sentia que ele não estava ainda preparado, né? Se sentia inseguro ainda diante do que fazer, né? Diante dos quadros que ele via de necessidade, talvez até com a família dele, em algumas questões ele não soubesse muito o que fazer, né? O que é natural, né, para o momento dele e tal. Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, você vê a transimento de pensação, né? Transmissão de pensamento, né? É isso, ele pensou, ele estava lá pensando de si para consigo, o Aniceto já tinha, não, deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando, né? Você vê, ele não pode pensar nada não, que negócio já vaza, né? Já aparece lá para o pessoal que está perto, né? Você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade de ver. Você viu? Né? Você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade de ver. Quer dizer que ele ainda não conseguia enxergar. E aqui, desculpa, pessoal, é o enxergar da visão e é o enxergar espiritual. Aqui a gente vai ver que são as duas coisas, né? É o enxergar mesmo, visão de raio-x, e a compreensão das coisas. Nós vamos ver o Aniceto falar que, na verdade, está se referindo às duas coisas, tá? É razoável quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens, né? Então aqui ele está falando da compreensão, da visão, do enxergar psicológico, né? Do enxergar, de compreender, né?
Então, ó, mas também tem repercussão, depois a gente vai ver que também tem repercussão no perceber da visão, no enxergar enquanto percepção da visão, tá? Aliás, as duas coisas estão relacionadas, por isso que vai ter impacto nos dois lados aí, tá? Quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens, quer dizer, nós não enxergamos, entre aspas, as coisas com profundidade. A gente aqui é habituado na Terra a enxergar as coisas de forma mais superficial, porque a matéria nos induz, os fluidos materiais nos induz a olhar mais a aparência das coisas, e não a essência, mais a forma e não o fundo, não é? Ok, pessoal? Sem ponderar as origens, o porquê, os porquês das coisas, né? No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Ok? Vocês estão vendo? Ó? No mendigo, a gente vê apenas a ruína. Você olha e fala, nossa senhora, que fracasso, né? Você olha o mendigo, né? Às vezes as pessoas sentem o comum, né? Trata como uma pessoa, né? De menor importância e tudo mais, né? Que a gente sabe. Mas existem causas profundas ali, existe uma experiência profunda ali que está sendo vivenciada e que não é apenas miséria. Vai muito além da miséria e muita coisa boa pode estar ocorrendo ali naquela situação. Entendeu? Às vezes aquela pessoa que está ali na miséria já foi um príncipe lá, já foi um, né? Mas fazia muita coisa errada, aprontou, e perturbou. E hoje está ali, muitas vezes mendigo, só que uma vida digna. Uma vida digna, assim, a pessoa não faz mal para ninguém, né? Está sempre ali disposto a ajudar, uma pessoa que está ali trabalhando, leva uma vida muito limitada, mas está ali, o seu cachorrinho do lado, tá? Andando para cima e para baixo, catando papelão, tal. Né? Quer dizer, tem muito além daquela simples visão de miséria que a gente é levado a ver, né? Do mesmo jeito na doença, né? O enfermo a gente só vê a ruína física. Você não vê a oportunidade abençoada, né? Você não vê a oportunidade abençoada de redenção, de eliminar energias deletérias que estavam existindo no perispírito, às vezes há séculos, e que através da enfermidade está trabalhando sentimentos, está expungindo essas forças negativas da alma, né? Então, faz-se indispensável identificar as causas, né? Aprofundar a visão. É lógico que a gente não vai aqui na Terra enxergar a visão, não vai enxergar com a profundidade dos espíritos, né? Mas a nossa compreensão com esses livros, com esse conhecimento, a gente pode aprofundar um pouco mais no entendimento da vida, no entendimento das experiências humanas, tá? Certo? Ok, pessoal? Tranquilo aí? Tranquilo, né? Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu. Procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético, às percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Olha que coisa interessante. Que a gente está falando aqui de visão espiritual, de compreensão, né? De olhar além das aparências e tal. Mas vai haver uma intervenção magnética no Vicente e no André Luiz para que amplie a capacidade de ver, a percepção de ver.
né? As percepções vão ser ampliadas, as percepções do André Luiz e do Vicente. Eles vão receber lá um tratamento energético diferente lá. Mas é lógico que quando você amplia percepções, você favorece a ampliação da compreensão também. Como é que a gente compreende as coisas senão através do enxergar com mais clareza certas coisas, não é? O sentir de uma forma mais ampla, certo? Então isso, né, facilita a compreensão também dos problemas humanos, tá? Ok, pessoal, né? Vê que interessante, né? É uma intervenção que eles vão fazer no perispírito, né? No corpo espiritual. Eles vão ganhar superpoderes aí. Na verdade, são os poderes da alma, né? São as possibilidades divinas que todos temos, mas que certamente ali com tratamentos específicos, com aplicações específicas, faz despertar, é como se fosse um estímulo para o despertamento desses potenciais divinos que já existem dentro de nós. Só que nós ainda não os desenvolvemos suficientemente, mas aí você recebe estímulos, talvez a título provisório, a gente não sabe, né? Pode ser que essas aplicações elas tenham um período, né? Um prazo de validade de estar funcionando. É como a mediunidade aqui. A gente muitas vezes não tem a mediunidade como um patrimônio nosso, mas você passa por esses processos magnéticos no plano espiritual e você vem para a Terra munido de capacidades específicas importantes para a sua tarefa aqui na Terra. Ainda não era um patrimônio seu, né? E talvez nem venha a ser, mas é uma ferramenta que você ganhou, por exemplo, para essa vida, né? Para essa encarnação. Mais ou menos alguma coisa similar a isso aí, né? Tá? Mas aqui eles não explicam muito assim, né? Então é para eles irem lá no gabinete para receber esse auxílio magnético aí, né? Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual. Tá? Então ele está dizendo aqui, né? Olha, eu vou providenciar para que vocês alcancem uma certa ampliação, uma melhora da visão espiritual de vocês. Mas recebam esse auxílio em prece. Roguem a Deus, lhes permita a dilatação do poder visual. Porque tudo procede de Deus, né? Todas as bênçãos que a gente recebe. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime, da visão, né? E, sobretudo, enviem à majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Vocês vejam que todo o procedimento, mesmo técnico aqui, científico, magnético, de saúde e tal, é sempre permeado pela reverência àquilo que é sagrado, aquilo que é sublime, aquilo que é divino. Né? Você vê que interessante, né? Quer dizer que todo o conhecimento ali no plano superior, toda a prática no plano superior, é acompanhada, é permeada pelo sentimento de gratidão, de reverência a Deus. Porque tudo ali é feito em nome de Deus. Não é? E são energias divinas. Tá, pessoal? Certo? Né? Isso é interessante, né? É a união da fé e da razão, a união da ciência e da religião, né? Da religiosidade das pessoas, né? Isso é bem interessante, né? É o conhecimento aliado ao sentimento, né? Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui,
segundo antigas viciações do sentimento terrestre. Interessante isso também, né? Eu não estou querendo induzir vocês ao fanatismo sem consciência, mas, né, aqui a gente não abusa da oração como a gente abusava na Terra. E aqui o abusar, o que que é? É muito mais o como a gente faz a oração, né? As viciações do sentimento terrestre é muito mais, não é por estarmos orando, né? Isso não é ruim, mas é o como, é o conteúdo da oração, é o como a gente lida com a oração, né? E aqui ele vai explicar melhor. Ok. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos. A oração. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos. Ok? Quando a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente quer, a gente fica orando para pedir que seja do jeito que a gente quer, ao invés de falar, Senhor, seja como o Senhor quer, né? Como o Senhor queira, né? Então, muitas vezes a gente usa a oração para forçar que seja do meu jeito, do jeito que eu quero, né? Delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Então, frequentemente a gente pede coisas na oração por falta de discernimento, por falta de entendimento espiritual, né? E a gente erra muito por falta de entendimento espiritual. A gente acaba pedindo, né, coisas na oração que viriam contra a gente, que seriam prejudiciais para a gente, viriam contra a nossa própria iluminação, é o que ele está dizendo aqui. Né? É lógico que tivéssemos mais discernimento, mais conhecimento das leis divinas, do contato com o plano espiritual, como é que funciona, né? E o que é necessário para a gente evoluir, e não pediríamos algumas coisas nas orações como comumente se pede. A gente tomaria mais cuidado no que pedir, né? Na nossa atitude mental ao orarmos, né? Não ficar barganhando com Deus, né? Aquela história toda que a gente já falou, né? Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios, ou seja, muito mais um alinhamento da minha vontade, da minha boa vontade aos desígnios divinos. Senhor, estamos juntos aí. O que o Senhor quiser de mim, eu estou aqui ao seu dispor, né? Diante da sua perfeição, diante da sua vontade. É uma reafirmação de um compromisso, de um testemunho, de uma dedicação, de um esforço ao qual a gente se candidata, a gente se disponibiliza. Né? Você vê que interessante isso, né? É diferente, né? É diferente do que a gente ficar só pedindo coisas e querendo que a vida se ajuste a nós, né? É o contrário. É nós nos esforçarmos para nos ajustarmos à vontade divina para todos nós, né? Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. É um pouco difícil transformar isso em palavras, né? A gente lê isso aqui e fica pensando, como é que eu vou dizer, como é que eu vou explicar isso aqui, né? Mas é ser fiel de coração, é a gente ir sabendo, a gente ir despertando o entendimento e ir se disponibilizando, né? Conforme o entendimento que a gente tem
das leis divinas, a gente assumindo esse compromisso, né, de fazermos de acordo com o que a gente sabe, né? Então a gente é fiel, né, ao que a gente está entendendo, o nosso sentimento ele fica junto com o entendimento, né? Porque muitas vezes a gente sabe de alguma coisa, mas a gente faz diferente. A gente entende, mas faz errado, né? Então a oração, né, é um momento em que a gente tenta alinhar tudo e sintonizar com Deus, né? A gente demonstra a nossa fidelidade, né? Aquilo que é o correto dentro e fora de nós, né? Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, né? Porque nós estamos em Deus e Deus está em nós, né? Isso, todos nós, ok? A gente tem sempre falado sobre isso, né? Ok? Né? A gente tem sempre comentado isso, o self, né? A presença divina. A Joana de Anjos fala, a maior descoberta não é o Deus de fora. A maior descoberta da atualidade é o Deus dentro da criatura. Porque durante toda a história a gente ficou cultuando o Deus de fora, né? E agora a gente tem descoberto o Deus interior. O reino de Deus está em vós, né? Então a gente vai sintonizando a mente com as esferas mais altas, né? Com o Deus em nós, com o Deus, né? O Deus imanente, como diz Emmanuel, e o Deus transcendente, né? O Deus imanente em cada criatura e o Deus transcendente. Nós estamos mergulhados em Deus, né? O divino nos permeia o tempo todo, né? Então a gente vai sintonizando a mente com as esferas mais altas e vai clareando, né? Novas luzes nos abrilhantam os caminhos. Sempre que a gente está vendo as coisas muito fechadas, muito sem saída, muito sem solução, é porque a gente está muito fixado no imediatismo. A gente está muito fechado no imediatismo. A gente está muito grudado no aqui e agora, a gente está muito absorto no problema e a gente não está enxergando direito o problema. Entendeu? Quando a gente eleva o pensamento e sintoniza com as esferas mais elevadas, nós passamos a enxergar de forma mais ampla a vida e os problemas todos, né? A gente enxerga muito melhor. Novas luzes lhe abrilhantam os caminhos, né? Aí a gente vê que não tem nada fechado, que não tem nada que não tenha solução, né? Tudo pode se resolver, tudo depende só do modo de olhar, do modo de ver, né? Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Eles estavam empolgadíssimos, né? E projetando, né? Fazendo projetos, né? Por quê? Porque eles estavam começando um trabalho novo, eles iriam cooperar a favor dos encarnados, né? E era uma grande honra, né? Uma grande alegria para eles, né? Certo. Ok, né, pessoal? Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido, né? Então, eles acordaram cedinho para ir lá no gabinete, né? Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiro em relação mental direta com eles.
Então, os técnicos, em primeiro lugar, colocaram os dois ali em ligação mental com eles, com os técnicos. Ligação mental primeiro, né? E em seguida submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais, que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência, né? Ok? Então, aí eles aplicaram, fizeram determinadas aplicações espirituais. Nós não sabemos como é que são essas aplicações, né? Devem ser energéticas, magnéticas, mas nós não sabemos exatamente como foi feito isso. Nem ele, né? Ele poderia compreender, ele fala aqui que ele não compreendia em toda a extensão, né? E transcendência, né? Ok, vamos lá. Observei, contudo, que a colaboração magnética, né? Colaboração magnética, né? Não nos retirava o sentido consciencial. Quer dizer que eles mantiveram a consciência, eles não perderam a consciência durante o tratamento, a aplicação magnética. Eles continuaram, né, percebendo as coisas, né? Estavam ali lúcidos, acordados, né? E aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica propriamente considerado, né? Seguindo o que o Aniceto acabou falando lá, né? Para os dois. Certo? Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair, quando nos aprovesse, quando nos provesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente, né? A gente não sabe exatamente, mas deve despertar certos recursos, né? Deve despertar certos recursos, certos potenciais, né? A princípio ele não notou nada, mas depois ele percebeu uma certa, uma nova coragem, né? Ele percebeu uma coragem nova e uma alegria diferente. Então foram as primeiras percepções que ele teve, né? E que coisa, né? Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Você viu, também um bom ânimo, ele percebeu que aumentou. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava no centro, marcando a partida para o meio-dia, né? Aí nós vamos ver, depois nós vamos ver na prática aí o que aconteceu com a visão dele, né? Aí nós vamos ver o que ele vai ver, o que ele vai enxergar. Mas a princípio ele percebeu que estava mais claro, mais nítido, né? As percepções dele estavam mais nítidas, né? Pessoal, que legal a gente entrar num gabinete desse assim. Aqui na Terra é meio perigoso, né? A gente entrar num gabinete desse e começar a ver espírito para toda parte. Tem muita gente que tem mediunidade e gostaria de ver menos, né? Gostaria de ter menos percepção, né? Mas aqui não tem isso, né? De você entrar no gabinete, ainda bem, né? Por enquanto, deixa quieto, né? Ai, e aí, então, a Aniceto marcou para a saída, né? A partida, né? Porque eles iam ver na direção da Terra, né? Então, partida para a Terra, né? Portão de embarque. Ansioso, aguardei o instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar como os viajores terrestres, geralmente carregados de ma matalotagens. Será que é isso mesmo que é o termo aí que ele usou? Agora fiquei na dúvida. Com malas, volumes diversos, mesmo que estiver errado, o sentido é esse aqui, né? De malas,
né? E volumes, sacolas, né? A gente quando vai viajar aqui na Terra, a gente enche o carro de, né, de sacolas, de malas, de objetos vários, né? E ele está dizendo, lá no plano espiritual, não, né? No plano espiritual é diferente, eles não levam essas bagagens todas, não. Aqui, disse Aniceto, toda a nossa bagagem é a do coração. Na Terra, malas, bolsas, embrulhos. Mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Coisa boa, né? Já pensou? A gente não precisa levar mala nenhuma, não levar volume nenhum, né? Né, Nancy? Só os sentimentos, os propósitos, os projetos, né? As intenções, as boas intenções, os conhecimentos, as percepções. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações, né? Quer dizer, o que ele tinha falado das bagagens, né? Que não ia precisar, o pessoal deu risada. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia, ao nosso lar, diariamente por algumas horas. Né? Que eles vinham para a Terra, mas o Aniceto todo dia ele voltaria, né? Ficaria algumas horas em nosso lar. É lógico que o Aniceto e o Vicente e o André Luiz provavelmente não fariam esse percurso, esse vai e vem aí, né? Mas ele, pelas facilidades dele, aqui, pelo que dá a entender, sim, né? Deixando-nos Vicente e eu nos serviços da crosta. Quer dizer, o Vicente e o André Luiz iam ficar direto aqui na Terra. E o Aniceto ia ficar fazendo a ponte aérea aí, né? Em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Uma semana de aprendizado. Maria Cléia, aqui o carro é só para o cachorro. Minhas bagagens levo no colo. O cachorro é mais espaçoso aí, Claire. Ai, ai. O cachorro vai na janelinha, tomando vento lá. A Cacilede, como seriam as vestimentas dos desencarnados, né? É conforme os gostos das pessoas, né? Não sei qual que é a última moda lá no plano espiritual. Não sei como é que funciona isso, mas a gente sabe que é conforme a identidade, os gostos da pessoa, né? O que traz da Terra em termos de concepção, o que encontra lá, que a gente não sabe, né? A última moda lá, mas acima de tudo está o gosto de cada um, ó, como a pessoa se sente bem, né? O bom é que você pode plasmar, né? Não precisa lavar a roupa como aqui, né? Isso aí economiza bastante, né? Bastante tempo, bastante energia, né? Vamos lá. Despedimos-nos dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso orientador observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre. Né? Então, ó, a viagem para vocês vai ser meio diferente dessa vez. Vocês estão acostumados a pegar a, a avenida principal lá, pegar a BR, a BR principal lá, né? Bem cuidada lá. Vocês estão acostumados à passagem livre, né? Mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação. Então, a via principal, né, que eles usam de nosso lar para vir à Terra, vamos supor, ela é mantida por ordem superior, mantida pelos espíritos, né?
para as atividades de vai e vem normais e para as pessoas que estão se preparando para reencarnar, em véspera de reencarnar. Então elas usam também essas vias, essa via normal para a sua, para vir para a Terra para reencarnar, né? Ou seja, é o que mais se usa lá, essa via, né? Que deve ser bastante cuidada, vamos dizer assim. Porque a gente tem que lembrar, pessoal, por que que a gente está falando sobre isso? Porque entre nosso lar e a Terra, a crosta da Terra, né? Onde nós estamos aqui na parte material, nós temos um umbral, né? Nós temos um umbral. Então, tem essa região de sofrimento em torno de todo o planeta. O planeta é envolto por essa região de sofrimento. Então, para vir de nosso lar até o planeta, aqui até a parte física, você tem que atravessar inevitavelmente as regiões de sofrimento. Só que existe uma via, pelo que eles falam, que existe uma via, deve ser várias vias, né? Onde eles fazem esse trajeto com toda a segurança, com todo o cuidado, né? Com toda a manutenção lá do trajeto, mesmo tendo que atravessar as regiões de sofrimento, tá? Mas aqui com eles vai ser diferente, a coisa não vai ser assim. Não vai ser mel na sopa, não. Aqui vai ser diferente, né? Como assim? Perguntou Vicente, admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada. Requer tanto esforço de conservação como as importantes rotas terrestres. Olha que esclarecedor isso, né? Certo? Então, olha só. Quer dizer, é tão extenso ali a região das sombras, né? Que separa. O nosso lar ele fica numa região intermediária. Ele pega, ele faz divisa com as regiões de sombra. Só que ele também faz divisa com regiões superiores. Tá? Ok? Então ele tem a proteção, os muros, né? Tem a proteção lá porque faz divisa com o umbral. E é uma região bem extensa até chegar na Terra, tá? Então precisa de vias bem cuidadas, como as vias, as BRs, as estradas aqui, tem que ser bem cuidadas, tal, certo? Exige esforço de manutenção, tal. Por lá, obstáculos físicos aqui na Terra, né? Aqui a gente encontra obstáculos físicos. Você tem que fazer a manutenção, né, das pistas, você tem que retirar objetos que caem, você tem que, né, fazer as reformas, né, da estrada e tal. Por cá, né, no plano espiritual, obstáculos espirituais, as falanges, imagina, né, passando lá o aeróbus lá e a turma lá tacando coisa, tentando, né, agredi-los, tal, né? Então, por cá, né, no plano espiritual, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Essas vias normais é o contato normal, diário, de, né, milhares de pessoas aí, no vai e vem do plano espiritual com o plano material, tá? Ok? É uma espécie de, eles falam, uma espécie de mistura de avião e de ônibus, né? Movidos magneticamente, né? A gente imagina algo parecido aí com os trem-bala, porque você tem hoje trens aí, esses trens muito rápidos, que eles são magnéticos, né? Você não tem nem um atrito propriamente com a pista, né? Você tem ali uma faixa onde ele desliza magneticamente. Deve ser um aperfeiçoamento desse tipo de técnica aí, né? E eles falam que ele fica mais elevado do chão, assim, né? O aeróbus, né? Quando ele fala do aeróbus.
Mas deve ter vários tipos de meios de comunicação. A gente que fica também fechado assim, né? Mas deve ter um monte de objetos voadores aí, né? Que os espíritos utilizam, né? Tá? Então, os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito. E os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. Quer dizer, as pessoas que vivem a rotina de trabalho entre o plano espiritual e o plano material, né? Às vezes vêm participar de uma reunião mediúnica aqui, porque é o dia da reunião aqui, então eles vêm ajudar especificamente no dia da reunião. Então eles estão sempre fazendo esse trajeto aí, vai, vem, volta, né? Então esses que vivem a rotina desse vai e vem entre o plano espiritual e o plano material. Essas vias, elas facilitam esse trajeto aí, né? E também, novamente, ele lembra aqui das pessoas que vêm de regiões superiores para reencarnar. E que não é interessante que elas tenham contato com as expressões mais baixas da vida nesse trajeto, por exemplo, das regiões inferiores, né? Então, até para não se contaminar com essa energia, porque está vindo para um trabalho muito delicado, que é o trabalho da reencarnação. Então, vem de esferas superiores e deve conservar aquele estado mais elevado, né? Atravessando, né? Através dessas vias, né? Bem cuidadas, tal, tá? A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Você vê o prejuízo que teria? Entidades que vêm com uma missão, que vêm, né? Que é muito delicada a preparação, planejamento, tudo. Então, eles sofreriam absorção de elementos inferiores. Se tivesse que transitar, né? Se tivesse que transitar sem essas vias bem cuidadas, né? Teria que fazer o trajeto por estradas vicinais, vamos dizer assim, né? Vicinal é aquelas estradinhas que passam no meio das fazendas, né? Que não são as estradas principais ali, né? Ah, Dilma, então acontece a contaminação, será? Então, o cuidado deles é para que não aconteça, porque aconteceria. Né? Se você fica muito tempo, vamos supor que eles tivessem que atravessar o umbral, né? E estão se preparando para reencarnar, toda aquela preparação magnética, o cuidado, né, que tem que ter para que a organização fetal, né, tenha as melhores condições possíveis, né? Então, se tivesse que atravessar zonas mais inferiores, certamente acabariam recebendo um impacto de vibrações. Não absolutamente, né? Mas sofreria alguma contaminação que seria indesejável, pelo jeito que eles falam aqui, tá? Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu. Eles vão fazer uma aventura radical aqui. Eles vão fazer uma aventura na selva aqui, né? Imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val, que oferece transporte rápido, e há passagens diversas através de fundos precipícios. É por onde eles vão, né? É por onde eles vão. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma. Vai ser com emoção, né, Alessandra? Vai ser com emoção.
Mas assim, é para que eles tenham um aprendizado mais integral mesmo, porque para que eles entrem em contato com a necessidade, a porta estreita, né, Ana Lopes? Exatamente. Né? Para que eles conheçam, para que eles saibam o que existe e saibam a diferença, né, e a importância das vias bem cuidadas, eles vão pelo matagal lá, eles vão lá pelas trilhas, né? As regiões vão passar pelo umbral lá. E é bom porque a gente vai também conhecer. É por isso que o André Luiz ele trouxe para que a gente estivesse ciente do que existe. E olha que eles ainda vão filtrar das informações, porque não é tudo que a gente pode saber, mas aquilo que for possível, o André Luiz vai colocar aqui para gente. Tá? O Aniceto não teria problema em fazer esse trajeto rapidamente, sem obstáculo nenhum, mas os dois sim, né? Em razão do poder espiritual de que se achava revestido, o Aniceto, né, mas fazia-se peregrino como nós, por devotamento à missão de ensinar. Então ele iria pelo caminho mais difícil para mostrar para eles as agruras do caminho, para mostrar as dificuldades, para mostrar, para dar experiência, para dar vivência para eles. É como o treinamento de sobrevivência na selva, né? É mais ou menos isso, é alguma coisa similar a isso, né? Em regiões inóspitas, largados e pelados, né? Temporada Nosso Lar, temporada André Luiz aí, né? É aquelas, né? Um treinamento mesmo, quase que de sobrevivência. Não é de sobrevivência porque eles não vão morrer, né? Mas é interessante, né? É o devotamento, né? Para ensinar as pessoas. Estou falando largados e pelados, às vezes a pessoa não sabe, é um programa onde as pessoas são colocadas para passar por provas de sobrevivência, tá? Quem não nunca viu, tá? É um programa conhecido já de várias temporadas que o pessoal, né, é largado lá em regiões, qualquer canto do planeta, aí, regiões inóspitas por uma semana, 15, 20, um mês, 40 dias, tal, tá? Ok, é, vamos lá, né? A gente está quase acabando aqui já. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares, quanto o era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Né? Então, André Luiz está dizendo, ó, nós não tínhamos muita condição, como a maioria das pessoas que estão em nosso lar. Não é todo mundo que tem grandes poderes espirituais. Inclusive, a gente já falou sobre isso, nosso lado eles nem volitam. Existe um compromisso entre todos na colônia, nosso lar, para que ninguém volite lá dentro da colônia. Por quê? Porque grande número de pessoas lá não consegue volitar. Não tem condição espiritual ainda para volitar, para voar. Né? Então, ali, por uma questão de compaixão ali, de bondade das pessoas que tenham mais condição, até para não humilhar as pessoas que tenham menos, ninguém volita dentro da. Todo mundo anda ali dentro da colônia. Tá? Ok? Então, vamos lá. Estamos quase acabando. Possuía apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecemos muito distantes do verdadeiro poder. O próprio André Luiz tinha apenas alguns princípios, né? Ele não, também não tinha muito treino em volitação, né? Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Ele está falando do Aniceto, né? A admiração já dele, a bondade e a energia e a humildade dele, né? Unidas, né? No Aniceto. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava por se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Né? Então, por isso que ele
Está admirado, né, com a Aniceto, a atitude dele, porque está sentindo como é que é o proceder dele, com humildade, com bondade, né? E se faz igual ali a eles, né? Maria Lígia deve ser fantástico volitar. Ah, com certeza. Muitos de vocês sonham, né, que estão voando, tal. Eu também já sonhei algumas vezes, né? E muitas vezes quando a gente sai do corpo, quem tenha já algum preparo, quem tenha, já esteja habituado a sair do corpo, é, a essas excursões espirituais, né, junto com o nosso espírito protetor e tal, vai criando essa habilidade, né? Não precisa já estar desencarnado, né? Pode mesmo durante a Terra aqui, durante a reencarnação, pode já fora do corpo, pode volitar, né? Meditando sobre a lição sublime em pleno impulso volitante, com- contemplei as torres de nosso lar, que iam ficando à distância, porque eles já estavam lá volitando, né? Pelo jeito aqui, né? Em pleno impulso volitante, ele estava pensando nas coisas e já estava em impulso de volitação, né? Ele observou as torres de nosso lar, né? Devia estar ficando à distância já, ia ficando à distância, né? Aí acabou por hoje. Acabamos em cima, hein? 21, deu certinho aqui. Ai, ai, muito bem, né, pessoal? Então, concluímos mais um estudo. O conhecimento, aliado, logicamente, ao sentimento, né? Mas a compreensão das coisas, o estudo, isso aí facilita muito para a volitação, o poder mental, porque ajuda a desenvolver o poder mental. Quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente exercita o pensamento, quanto mais a gente descobre o que a gente pode, descobre o que o ser humano pode realizar, quanto mais fé, quanto mais a gente acredita, mais a gente vai desenvolvendo o poder mental, que é um fator determinante aí na volitação, o poder mental, tá? Então, quem estuda bastante, quem lê bastante, quem reflete, quem exercita a mente, né, vai desenvolvendo mais facilmente o poder de volitação, tá? Vamos então finalizar, né? Já estamos na hora. Vamos agradecer aos espíritos amigos que com tanta paciência nos cuidam, com tanto devotamento nos protegem, com tanto amor nos envolvem com as suas vibrações. Vibrações estas que partem de planos mais elevados, passam por essas almas devotadas e chegam até nós, trazendo a mensagem da saúde, a mensagem da fé, da esperança, do amor, a se derramarem sobre as nossas mentes e sobre os nossos corpos, limpando-nos das energias deletérias, libertando-nos de elementos que possam ser nocivos ao nosso equilíbrio psicofísico. Isso tudo com conhecimento técnico, com grande sabedoria que esses irmãos possuem. Por isso, Senhor, nós agradecemos imensamente por cada momento que vivenciamos aqui, porque recebemos muito mais do que merecemos, mas tudo aquilo de que necessitamos. Obrigado, Senhor, que as tuas bênçãos nos envolvam mais e mais a cada dia. Que assim seja. Então, finalizamos. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela participação, pelo carinho de sempre, tá? Bom descanso e amanhã de manhã, né? Amanhã de manhã, às 9 horas a gente tem o estudo do livro Céu Azul, tá? Quem quiser participar, estaremos aqui juntos. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.